Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à prática de oração de hoje. Agradeço a sua presença e espero que você goste do programa de hoje. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é na verdade o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas.
A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia, e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. それは反省の手法をやってますと、どうしても消極的にのみ、ブレーキ的にのみ考えることがよくあります。反省を単なるブレーキとして捉える方がよくありますし、伝統的にはそういうふうにされてきたことが多かったと言えましょう。けれども当会の今回の教えは、反省に止まることなく反省から発展へというこうした方向性を与えております。さすれば反省の中にも積極的なるものがあってもいいはずであります。ではそれは一体何なんだろうか。すなわち積極性の反省とでも言うべきものであり、積極性の点検とでも言うべきものであります。反省にとらわれている中に、次第次第に迷路の中に入って心が堂々巡りをしている方がよくいらっしゃいます。自分は反省をしているつもりでいるのに、実際はくよくよと悩んだりする、そういう悩みの習慣を作っているだけの方がいます。それがなかなか見抜けなくて、反省との区別がつかない方が相当います。宗教的魂の中にかなりそういう方はいらっしゃるんです。こうした方はもう一度違った方向に己の心を修正してみる必要があります。それは何か間違ったことを、マイナスのことを成したかどうかだけではなく、
積極的なることを思ったか行ったかという、もっと積極的な反省の仕方もあるんです。朝から何一つ私は悪いことを考えませんでした、人に対して悪いことも思いませんでしたし言いませんでしたと言われる方はいらっしゃるでしょう。それでは考え方を改めて、あなたは朝起きてから今までどれほど積極的な思いを持ちましたか、言葉を発しましたか、行動をとりましたか。積極的なとはどういうことでしょうか。それは光を自ら発信するということであります。自分から光を発信するということです。光を発するということです。他の人に対して光を投げかけるということであります。ですから、あなたは今日光を投げかけましたかと言われると、はたと困るはずです。悪いことは思わなかった。傷つけることもしなかった。しかし、あなたは光を投げかけましたかと言われると、はたと困る。ではあなたは人に対して悪いことを言わなかったというが、しかし他の人を元気づけるような言葉を何か語りましたか。夢のあることを言いましたか。あるいは今日から未来にかけて世界が明るくなるようなそんな考え方を持ちましたか。どうでしょうか。世の中を明るくするためには闇をなくするだけではダメです。闇を作っているものが何かひさしであり垂れ幕であり、そうしたものであってそれを取り除けなければならないという考えもあるでしょうが、闇をなくすには火を点ぜよという教えもあります。明るい思いを出すということも大事だということが教えられています。光明思想系統の中でそんな考えも出されています。この考えだって反省の中に取り込めるはずです。いや、取り込むべきであるはずです。反省と光明思想と全く別のものと考えるのではなくて、光明思想的に自分が生きているかどうかを反省することだって可能なはずですね。その思いのもとに考えてみたいんです。今日のもう一度先ほど考えた朝からの自分の思いというものをもう一度点検してみたいと思います。単にマイナスを思わなかっただけではなくて、それ以外にすべきことはなかったのか、出すべき思いはなかったのか。この会場についてからだってそうですね。皆さんはもっとすべきことがあったのではないか、出すべき思いが他にもあったのではないか。どうでしょうか。で、この積極性の点検というものをやってみたいと思いますが、今度は合唱ではなくて、まずちょっと一度光をもう一度入れたいと思います。手を出してみてください。そしてこれはね、きっちりと出さなくて自然にこう物を受けるような感じでね、ふわっと出してください。そしてこれを膝の上に手をつけてください。こういうふうにね、いいですか。この手の中央部分には光を出したりこれを受け取ったりする中枢がございます。通常は手当てといってここから光を出すわけですが、逆に光を吸収することもここは可能です。出せるところにはまた入れることも可能であります。まず光を入れてみたいと思います。先ほど合唱で入れましたけど、この姿勢で入れてみます。肩の力を抜いて、軽く肩の力を抜いてください。そしてこの手のひらの真ん中に光を吸収する部分があると思ってください。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。積極的なる光流れいる。積極的なる光流れいる。希望に満ちたる光流れいる。希望に満ちたる光流れいる。流れいる。流れいる。流れいる。流れいる。それではその手を閉じて拳を作ってください。親指を中に入れて拳を軽く作って体を少し前に倒してみてください。少し前に倒してください。さあ、その姿勢で今日一日今までどのように考えてきたのか、自分に積極性があったかどうか、思いと行動に積極性があったのかどうかを振り返ってください。そして積極性が足りなかったとするならば、今日これから一日を終わるまでに
どう生きようと思うのか、前半を振り返り後半をどうしようとするのか、積極性というところから考えてみてください。はい、目を開けてください。どうでしょうか。体が熱くなりましたでしょうか。熱くなってきた場合には光が入ってきている証拠ですね。最初手のひらをこういうふうに上に上げましたけれども、これでも慣れてきますと、この棚心、手のひらですね、これが熱くなってきます。これだけで光が入ってき始めますと、幸福の科学の指導霊団の光を受けてますと熱くなってきます。これはエネルギーの注入の時にすればいいんで、一日のうちのくたびれている時などにやりますと非常に効果がございます。電車の中でもできますし、会社でもできます。どこででもできます。もし人目が随分あるようでしたら、目を閉じなくても結構ですから、座って机で肘掛けの上に腕を置いて、手をこう上に置いて、少し考え事でもしているようなふりをしておればいいわけで、目を開けてでも大丈夫です。これで幸福の科学指導霊団の光に流れるとしてますと、この辺が
熱くなってまいります。それは光が入ってきている証拠ですね。そして疲れている時にはそういう形でパワーを注入してください。光をまず入れてしまうことですね。悪霊と戦う時にももちろん自分の心の中の悪を排除して、そして彼らがくっつくきっかけをなくす、そういう波長を違えてしまってつけないようにする手もありますが、光を入れて彼らがつけないようにする方法もあります。そういう時にこういう積極的な光、前向きの光、発展的な光を体の中に取り入れていきます。そして体に力が満ちてきますと、自然に悪霊が離れていきます。赤みがさしてきてカーッと熱くなります。握り拳を持ってちょっと前かがみで考えているうちにだんだんやる気が出てきた方もいらっしゃるでしょう。これも大事なことですね。反省でどうしても後ろ向きになっている方はこうした積極的な考え方も取り入れていく必要がございます。現在から未来への念というのは架け橋ですから、未来へ正しい方向に、素晴らしい方向に橋を架けておきませんと、違った方向に進んでいくことになりますね。それは一日一日がそうした積極的で建設的なものであるべきですね。だから自分が心の中に悩みがある時っていうのは大抵消極的になってますし、ぐるぐると同じところを回ってますね。低いところ、沼地のような湿地帯のようなところを回っていますから、その思いを切り替えてもっと積極的な生き方がないかどうか、上昇志向的な考え方はないかどうか、こう思いを変えていくことですね。これも大事なことでありますから、特に現在のように多くの科学でも活動が活発になっている時にはこういうものも必要であります。O tema de hoje é sobre a perturbação espiritual causada por sobrecarga. A gente vai falar hoje sobre um tema relacionado ao nosso cotidiano e que tem um impacto na nossa vida espiritual. O tema de hoje foi extraído do livro As Leis do Segredo e é um tema prático e ao mesmo tempo de profundo conteúdo espiritual. O Mestre Okawa nos ensina que nós somos constantemente afetados por seres espirituais. E cada pessoa tem um limite daquilo que pode suportar. E quando esse limite é excedido, então começam a acontecer situações difíceis. Quando uma pessoa está sobrecarregada, lidando com mais questões do que sua capacidade pode suportar, a vida diária dela começa a desmoronar. Com relação a esses assuntos espirituais, não se pode fugir do problema da sobrecarga. Nós que buscamos a ascese e o crescimento espiritual, a gente sempre tem que enfrentar o assunto da sobrecarga, sempre tem que se analisar de forma calma e objetiva e identificar se a gente está extremamente sobrecarregado ou não. Um pouco de sobrecarga é bom, porque isso vai incentivar você a continuar a se esforçar e a continuar seguindo em frente. Porém, um excesso de sobrecarga que é o perigo. Quando estiver sobrecarregado, tome providências de forma calma e objetiva. Quando perceber que a carga que você carrega logo excederá a sua capacidade, você precisa olhar para o seu trabalho de maneira objetiva e com calma, adotar medidas possíveis e fazer os preparativos com antecedência. Além disso, é importante que você busque eliminar o perfeccionismo. Tentar ser perfeito o tempo todo o deixará sobrecarregado pelo excesso de trabalho e você pode acabar entrando em colapso. Esse é um ponto fundamental. No livro Trabalho e Amor, o Mestre Okawa, ele nos ensina sobre a importância de você ter os preparativos com antecedência. Então, antes que as situações se compliquem, você tem que se preparar com antecedência. Por exemplo, as compras, se você cozinha em casa, em vez de todo dia no mercado e comprar cada dia uma coisa diferente, você pode ir e de uma vez comprar tudo já tendo planejado o cardápio da semana. Ou
se você faz manutenção no seu carro, em vez de esperar o carro quebrar para levar no mecânico, fazer as manutenções preventivas, troca de óleo, limpeza do bico de injeção eletrônica, enfim. Aí você vai prevenindo que coisas piores aconteçam e sempre se preparando com antecedência. As pessoas sempre dão desculpas quando estão sobrecarregadas. Aquelas pessoas que estão sempre se justificando ou tentando explicar o motivo pelo qual não conseguem fazer algo, essas pessoas elas estão sobrecarregadas. É o fato dela estar sobrecarregada que mostra que ela está dando desculpa. Isso não vai dar, eu não vou conseguir isso. Mas a gente deve buscar um esforço de quando a gente está tentando fazer algo novo, seja lendo livro, aprendendo um novo idioma, ou até mesmo passando por uma dificuldade pessoal, um problema na família, problema financeiro, profissional, a gente deve buscar se esforçar para superar essa fase inicial, se tornar mais forte e então ser capaz de suportar treinos mais avançados. A gente busca se proteger, evitando desafios, dando desculpas de que não vai conseguir, de que não vai dar certo. Mas a gente deve refletir se realmente vale a pena a gente dar tanta desculpa ou se é melhor a gente encarar as situações, os problemas de frente e buscar sempre se desafiar. Observe o mundo e a si mesmo de forma objetiva. Primeiro, é importante você sempre observar os outros e ver que tipo de ação produz determinado resultado em um ser humano com base nas leis das médias. O Sócrates dizia que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Antes de você fazer algo na sua vida, busque pesquisar como que outras pessoas, ao tentar fazer o que você quer fazer, tiveram como resultado. Ou busque entender a vida de outras pessoas, busque ouvir as histórias de outras pessoas, observar a forma como outras pessoas vivem e os resultados das ações delas. Porque esse aprendizado ele é muito importante. Porque se você identificou um padrão de fracasso em outra pessoa, ela fracassou, você vai evitar de cometer o mesmo fracasso sem precisar passar pelo sofrimento. Essa análise objetiva, o Mestre Cal sempre nos incentiva a realizar sobre as outras pessoas. A gente deve olhar ao nosso redor e prestar mais atenção em como as outras pessoas da sociedade conseguiram lidar com aquela situação. Se eu tenho determinado problema, como será que outras pessoas buscaram resolver esse problema? Como será que outras pessoas encararam essas situações? Isso vai ajudar você a ter mais tranquilidade, mais tranquilidade, ficar mais calmo e ter essa frieza necessária para resolver os problemas. E observar a sociedade como um todo. Será que todas as pessoas do mundo têm sucesso fácil? Será que não existem casos em que as pessoas falham numa situação em particular? Se houve fracasso, em que situação elas falharam? E você deve buscar treinar a si mesmo para observar esses pontos de maneira objetiva. E a última dica de hoje é: fragmente seus problemas para evitar a sobrecarga. É sempre importante, como foi dito no início, que você evite pensar em formas de reduzir a frequência com que você excede o limite da sua capacidade. Uma maneira de fazer isso é chamada de lei da fragmentação. Como o próprio nome diz, a lei da fragmentação sugere que a gente quebre os nossos problemas em partes menores e então resolva cada uma dessas partes uma por uma, ao invés de tentar resolver tudo de uma vez. 3 exemplos que ilustram esse ensinamento. Por exemplo, uma pessoa que recebe o trabalho de abrir um túnel através de uma montanha. É nítido que é impossível ela realizar essa tarefa num único dia. Então ela precisa fragmentar essa tarefa, calculando o tempo necessário para abrir o túnel. Por exemplo, 30 dias ou 30 meses, estabelecer um cronograma de trabalho e definir quantos metros devem ser escavados por dia. O mesmo pode ser dito sobre a remoção de neve em um telhado. É preciso fazer a limpeza em etapas. Não é possível, não há
como se remover ou que a neve em cima do telhado seja removida de uma vez. Você tem que trabalhar em etapas, pouco a pouco, todo dia. Até mesmo uma criança consegue executar o trabalho quando ele é feito por etapas e parte por parte. Isso é igualmente válido para os estudos. Você não consegue resolver todos os exercícios de uma vez. Precisa estudar as matérias aos poucos, como se estivesse empilhando pequenos blocos uns sobre os outros. Então, gradualmente será capaz de adquirir habilidades e uma hora você perceberá que já domina o assunto. Os estudos seguem esse princípio da fragmentação, no qual, se você não quebrar os seus problemas em partes menores, se você não tiver um calendário, um plano de ação, uma agenda, um cronograma no qual você escreve o que você vai fazer todo dia, e se tem algo muito difícil, como que você vai quebrar isso em partes e atacar uma das partes, se você não fizer isso, a probabilidade de você ficar extremamente sobrecarregado é muito grande e o excesso de sobrecarga vai afetar a qualidade da sua vida espiritual. Os maus espíritos e demônios acabam possuindo a gente quando a gente está sobrecarregado, e por isso evitar a sobrecarga é uma grande parte do nosso aprimoramento espiritual. Essas foram as dicas de hoje. Esse foi o programa de hoje. Agradeço a sua presença e tenha uma ótima noite.